avante, a partir de 1º de janeiro deste ano, titulares do direito, não só do ensino fundamental, mas também do ensino médio. Esta ampliação da obrigatoriedade reflete o que Vogel disse, que estas são reformas democráticas, entendendo-se por democracia o contrário da autocracia. E ele fala que se trata de uma reforma emancipadora, porque coloca, por meio de políticas sociais, uma ampliação do espaço de igualdade e uma diminuição da discriminação e do preconceito. Portanto, na direção de uma segurança, é certo desse direito, é certo que a ordem jurídica o positivou. Entretanto, é o próprio Vogel quem nos alerta que, sem o estudo das condições e dos meios para levar adiante tal ponto substantivo e que se consubstancia num plano, dificilmente nós podemos superar os problemas de que viemos dando informação. Então, esse é um pequeno histórico que eu fiz rápido para mostrar como o campo da EJA não é um campo neutro, é um campo de disputa. E por ser um campo de disputa, é preciso que quem se identifica com o campo democrático avance no sentido de um modelo pedagógico próprio e sempre respaldado no princípio de que é direito e direito público subjetivo de todo e qualquer cidadão brasileiro. Bem, como me foi pedido a questão de políticas, governança e financiamento, farei também uma pequena incursão nesse campo e que no texto escrito certamente está mais bem desenvolvido. O conceito de governança, ele implica antes o de governabilidade. Governabilidade significa que o Estado deve ter condições próprias da legalidade para atender às políticas necessárias ao exercício do poder em vista dos direitos da cidadania. Outro conceito, que é complementar a esse, é de governança, como sendo a capacidade de colocar em ação as condições de governabilidade, ou seja, de pôr em marcha as políticas públicas pertinentes. Em outros termos, a implementação dos direitos. Eu fico com este conceito, embora sabendo que há vários outros conceitos, tanto em torno de governabilidade como de governança. Urge assinalar aqui que os fóruns, os comitês, as conferências de EJA assumiram a dinâmica da participação de todos os parceiros entre si na forma de diálogo e, ao mesmo tempo, na busca de uma interlocução crítica com os governos, em vista do direito à educação. De domínio conexo ao de governança, aparece um que nós perdemos, o de accountability. Perdemos porque deixamos que este conceito ficasse exclusivamente na mão de burocratas. Este conceito se aproxima do de transparência, pelo qual se espera dos governantes uma informação adequada e correta dos atos de governo. Nesse sentido, ela é a capacidade de dar uma resposta aos cidadãos para que se tornem conscientes de tais atos, avaliem-os e os controlem por meio das eleições ou por órgãos da sociedade civil. Ao mesmo tempo, este conceito carrega consigo a institucionalização no aparato burocrático de poder de instâncias de monitoramento,
como as ouvidorias, os tribunais de conta e, sobretudo, na educação, os conselhos, voltados para os vários aspectos da educação. Uma das mediações que aproxima governabilidade de governança é o Plano Nacional de Educação. Esse plano, com efeito, fez com que a EJA aparecesse em metas duas e em várias estratégias. Vejo, por exemplo, na estratégia das políticas de inclusão, de 4.12, a de 8.12, e vê-se claramente que a redução da EJA a somente aprendizagem, mais comumente identificada só com alfabetização, não encontra guarida nem no espírito do ordenamento jurídico, que vem de 88, nem nos mais recentes dispositivos infraconstitucionais e nem nos movimentos da sociedade civil. Por outro lado, é preciso atentar que a educação ao longo da vida é o escopo maior da EJA, algo que vai além da reparação histórica da omissão ou da equalização tardia. Mas é preciso atentar para as metas de 9 e 10, que são diretamente voltadas para a EJA. E nesse sentido, trago alguns elementos estatísticos que fazem com que devamos refletir sobre esta realidade. De acordo com o IBGE, o Brasil ainda conta com 14 milhões de pessoas sem alfabetização, com 15 anos ou mais. Neste quadro, de fato, de 15 a 14 anos, aproxima-se de 5%. De 15 a 39 anos, 17%. Na faixa de 40 a 59 anos, são 34%, portanto 5 milhões. E com 60 anos ou mais, 6 milhões, portanto 43%. Se tomarmos pela cor ou raça, 70% são negros pardos, de acordo com o IBGE. E a maior parte se encontra na faixa de até 2 salários mínimos. Do ponto de vista regional, o Nordeste tem os índices mais elevados. Assim, é preciso voltar àquela tecla que eu me tenho batido: modelo pedagógico próprio. O que é um modelo pedagógico próprio para 6 milhões de pessoas com mais de 60 anos? Não pode ser um reflexo, uma cópia da educação de rapaziada de 7 a 17, ou de 4 a 17. É nesse sentido que a educação popular tem algo a oferecer, tem algo a vitaminar os processos da EJA no interior da própria escolaridade, para oferecer a estas pessoas uma educação que não as humilhe, mas que as coloque no seu patamar de dignidade. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, metade da população nacional com mais de 10 anos, 50%, ou nunca estudou, ou tem apenas parte do ensino fundamental. Daí as estratégias do Plano Nacional, que eu não vou lê-las todas, porque vocês conhecem. É a estratégia, é a meta 9, é a meta 10, com as suas respectivas estratégias. Mas algumas coisas nessas estratégias avançaram. Eu vou ler uma apenas, porque isso se tornou isonômico com aqueles que estão na denominada idade apropriada. Executar
ações de atendimento à EJA por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento oftalmológico, fornecimento gratuito de óculos em articulação com a área da saúde. É um grau de isonomia que nós nunca tivemos. É preciso ler o corpo com lupa para retirar do PNR não só os avanços, mas por onde se pode fazer o monitoramento e da cobrança destas estratégias. Da mesma forma, é preciso, por exemplo, a meta 9.10, a estratégia meta 9.10, que é uma velha reivindicação, mas que apareceu aqui de uma forma um tanto, digamos assim, quase dissimulada, mas importante de se levar em consideração. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores públicos e privados e os sistemas de ensino para promover a compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e empregadas com a oferta das ações de EJA. Isso é algo inédito. É preciso, portanto, valorizar esses avanços ao lado, evidentemente, do clima que nós estamos vivendo, da situação que nós estamos vivendo, que em breve eu vou falar, mas a partir da indicação do financiamento. Na meta 10, a estratégia 10.6 diz estimular a diversificação curricular da EJA, estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia, da cultura e da cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógico adequados às características desses alunos e alunas. Não podia ser mais claro o modelo pedagógico próprio. E ainda a última estratégia da meta 10, implementar mecanismos de reconhecimento dos saberes dos jovens e adultos trabalhadores a serem considerados na articulação curricular, nos cursos de formação inicial e continuada e nos cursos técnicos de nível médio. Qual vai ser o caminho disso? Como fazer este reconhecimento? Eu conversava com um colega, não é aferir os conhecimentos, é reconhecer. Aferição é uma coisa, reconhecimento é outra. Finalmente, a meta que articula do ponto de vista financeiro o quadro situacional com o conjunto das 11 metas, das 19 metas, e suas respectivas estratégias, que é a de número 20, que trata do financiamento. Olha, eu sou estudioso dos planos nacionais de educação. Todos os planos anteriores fracassaram. Todos, sem exceção. Olhar para o passado dos planos nacionais de educação, não recomendo. Explico. O plano de 1936-37 morreu pelo golpe de 37. O plano dos fundos educacionais 61-62 morreu pelo golpe de 64. O plano 2001 a 2011 morreu porque houve o veto do financiamento. Agora, vocês falaram,
ação ofensiva ao próprio ordenamento jurídico, nós estamos passando também, do ponto de vista do financiamento, um momento em que, e o professor Avicalil sabe melhor do que eu, né, em que o barril de petróleo estava a 120, hoje ele está a 30, e essa era a nossa expectativa de podermos atender boa parte das metas. Portanto, o atual plano corre o risco de uma conjugação de duas vertentes do passado. É isso. Portanto, é hora, não é, de a gente ter clareza a esse respeito. Clareza a esse respeito. Bem, eu não vou ler aqui as estratégias, mas se alguém tiver interesse depois, poderá lê-lo na parte escrita. Porque, como disse o Bob, né, os direitos sociais, como se sabe, são mais difíceis de proteger do que os direitos da liberdade. Falarei rapidamente do monitoramento, como era um dos temas. O monitoramento interno ao governo ou externo a ele é um processo que implica a ativação da cidadania. E em muitos aspectos, a governança monitorada passa a integrar a própria legislação e até mesmo no interior do aparato governamental. Temos a participação no Conselho do Fundeb e sua atribuição de monitoramento. É preciso qualificar as pessoas diretamente ligadas à educação, mas não necessariamente ligadas ao exercício da docência, para compreender as questões orçamentárias e ajudar neste monitoramento. E aqui lista-se quem deverá compor esse monitoramento: o próprio MEC, a Comissão de Educação da Câmara e do Senado, o Conselho Nacional de Educação e o Fórum Nacional de Educação, no qual a sociedade civil tem uma presença maior. E aí, divulgar esses resultados e das avaliações nos sítios institucionais da internet. E, ao mesmo tempo, assinalar que o Plano Nacional aponta novas instâncias de monitoramento em âmbito nacional pelo seu artigo 7º. Finalmente, algo que está em curso, a aprovação de uma lei de responsabilidade educacional, que pelos termos que aqui está, não é punitiva, mas é aquela que visa assegurar padrão de qualidade na educação básica em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade dos institutos oficiais de avaliação educacional. Bom, passo agora à conclusão. O espírito que perpassa o corpo da lei do TNE é o princípio da gestão democrática. Espera-se, então, que esse princípio que subjaz ao conjunto da lei se faça efetiva na composição das equipes, as quais deverão ter sólidos conhecimentos de orçamento público, em especial suas fontes, composição e redistribuição. A gestão implica um ou mais interlocutores com os quais se dialoga pela arte de interrogar e pela paciência em buscar respostas que possam auxiliar no governo da educação segundo a justiça. Nessa perspectiva, a gestão como diálogo é a forma superior de encontro das pessoas e solução dos conflitos. No cidadão, a democracia brota do próprio exercício da prática democrática. A gestão democrática é um princípio do Estado nas políticas públicas educacionais, que espelha o próprio Estado democrático de direito. E nele se espelha
postulando a presença dos cidadãos no processo e no produto das políticas. Os cidadãos querem ser mais do que executores de política, querem ser ouvidos, ter presença nas arenas públicas de elaboração, nos momentos de tomada de decisão e nos jogos de implementação. Trata-se de democratizar a própria democracia. Tal é o caso dos múltiplos conselhos hoje existentes no âmbito do controle e fiscalização dos recursos obrigatórios para a educação. Há, pois, uma convergência entre as propostas do Marco de Belém e a trajetória da EJA no Brasil, no sentido da equidade, da inclusão e da participação com qualidade e recursos. Como afirmado em Belém, aprendizagem e educação de adultos são imperativas para o alcance da equidade e da inclusão, para a redução da pobreza e construção de sociedades justas, solidárias, sustentáveis, baseadas no conhecimento. É desse conjunto de aspectos convergentes que se espera a implementação das metas e estratégias do PNE em consonância com o Marco de Ação de Belém da Conferência Internacional de Adultos. Conjugando o papel fundamental do Estado como garante do direito à educação, como da sociedade civil, como parceira cooperadora, consciente e crítica do dever do Estado, se possa, no quinquênio intermediário avaliador do PNE, proclamar: avançamos nas políticas da educação de jovens e adultos, fazendo cada vez mais um direito da cidadania e um direito humano. Este é o desafio a ser enfrentado no próximo quinquênio a partir desta confiteria. Muito obrigado.